Bom dia, meus irmãos, paz e a graça. Eu quero hoje contar aqui uma experiência que eu tive no início da minha conversão. Hoje eu estou com 23 anos de convertido, glória a Deus por isso, mas no início da minha conversão eu me converti na Quadrangular e ali eu tive uma grande experiência com Deus. 2, 3 meses depois da minha conversão, que eu estava na igreja, eu ainda estava com um problema porque eu vim do alcoolismo, da bebida, do cigarro, e eu ainda estava fumando, mas já estava na igreja há quase 3 meses e lutando. Conversava com meu pastor e ele sempre me orientava: olha, não preocupe, no momento certo Deus vai te libertar. Mas eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu estava vindo do trabalho numa quarta-feira, era dia de culto, então eu vinha direto do trabalho para a igreja e depois do culto que eu ia embora para casa. E eu assisti o culto, foi um culto muito bom, muito gostoso. Um pastor jovem pregou na quarta-feira, foi uma bênção a pregação dele. E aí eu fui para casa, cheguei em casa, fui tomar um banho. E quando eu tirei a roupa, entrei no banheiro para tomar um banho, sentei no vaso e tô ali, comecei a meditar naquela palavra que foi pregoada ali no culto. E eu fechei os olhos, comecei a meditar naquela palavra e estava tão gostoso aquele momento ali. E de repente eu tive uma grande experiência com Deus. Eu senti como se eu estivesse saindo, o meu corpo estivesse saindo de dentro de mim. E eu comecei a flutuar dentro do banheiro ali. E de repente eu comecei a flutuar e eu olhava e via eu sentado lá no vaso. E eu comecei a subir. Passei na laje do banheiro e eu morava bem aqui em Venda Nova, bem perto da Avenida Vilarinho. E eu fui subindo e eu vi os carros subindo e descendo, foi uma experiência tremenda. Eu vi os carros subindo e descendo na Vilarinhos e eu continuei subindo, passei as nuvens, aquele gozo gostoso assim. De repente, quando eu passei as nuvens, como se tivesse de avião, né? Que você passa por cima das nuvens, vê as nuvens assim, a forma tipo um tapete, coisa maravilhosa. E eu continuei subindo. E quando eu estava bem lá em cima, bem alto mesmo, aí apareceu uma nuvem mais ou menos assim de 1 metro de tamanho. E do meio dessa nuvem saiu uma mão muito grande. E essa mão ficava nessa posição assim. E eu fui com a minha cabeça quase encostando na mão. E comecei a voltar de novo. Voltei até, mas a volta foi muito rápida. A subida foi devagarzinho, mas a volta foi muito rápida. Eu disse, encaixei dentro do meu corpo. E eu fiquei sem entender, porque apesar de eu ser novo convertido, eu não tinha muito entendimento da palavra. Aí fui para a igreja no outro dia, procurei o meu pastor, conversei com ele. Ele tentou me explicar isso, mas eu também não entendi muito bem. E passou. E isso me ajudou na minha libertação do cigarro. E eu libertei do cigarro, fui batizado e continuei ali na igreja orando. E aí a gente começou a ir para o monte, buscar a Deus. E eu mudei de casa, um ano mais ou menos, 1 ano e pouco depois, eu mudei de casa. A gente morava de aluguel nessa época, não tinha casa própria. Aí a gente mudou, mas um pouco mais para baixo, perto do Habib's ali, naquela região ali. E ali... um dia nós fomos para o monte, chegamos umas 2h30, 3 horas da manhã. Eu fui deitar e sentei na cama, coloquei a Bíblia no colo e comecei a orar ao Senhor, agradecer a Deus pela aquela estadia ali no monte. Foi uma bênção de Deus. E de repente eu tive aquela mesma experiência que eu tive antes. Eu comecei a deslocar de dentro do meu corpo e fui subindo. Essa casa que a gente morava, ela era uma casa de telha, e eu senti eu passando pelas telhas. Tinha um pé de manga por cima da casa, eu passei no meio do pé de manga assim. Aí eu comecei a ver a Pedro I, né, que era a avenida, e vi os carros subindo e descendo normal, como se eu estivesse natural. E aí essa experiência foi muito tremenda. Eu fui subindo e quando eu passei as nuvens, apareceu uma nova nuvem com a mão na mesma posição que foi a primeira. Isso já tinha mais ou menos um ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos depois da primeira experiência. E eu fui subindo e quando a minha cabeça
tocou na mão assim, nessa posição. Foi como se desse uma descarga elétrica no meu corpo e aquela unção de Deus, aquele poder de Deus passou por dentro do meu corpo. Eu senti aquela energia passando dentro do meu corpo assim e saindo lá nos meus pés, mas foi algo sobrenatural e eu comecei a falar em novas línguas, comecei a profetizar e a gritar. Isso era 3 e poucas da manhã e a minha mãe, eu morava com a minha mãe na época, e a minha mãe acordou e o meu irmão levantou também, e todo mundo veio para dentro do meu quarto para saber o que estava acontecendo e eu entrei, recebi aquele renovo, aquela unção e a ponto de acordar os vizinhos do lado, né? E no outro dia de manhã os vizinhos perguntou o que está acontecendo aí. Aí a gente foi tentar explicar, mas como se explica para uma pessoa ímpia o que Deus estava fazendo ali? Então foi uma grande experiência que eu tive com Deus, foi algo sobrenatural e Deus, Ele é tremendo. Então eu quero te dizer para você que talvez neste momento está começando agora no Evangelho, não se preocupe, Deus vai trabalhar no teu coração. E eu tenho mais experiências ainda para contar, e depois disso eu tenho vivido experiências sobre experiências com Deus. Então, se você ainda não teve, né, ainda esse contato, esse momento com Deus, você vai ter. Busca o Senhor que você vai encontrar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou o Bispo Reis.